Nessa primeira reportagem sobre games, o assunto é o desenvolvimento dos jogos. Dos desenhos de arte aos códigos para fazer tudo funcionar corretamente, você vai conhecer junto comigo como é que se produz um game e o que você pode fazer caso tenha interesse na área. Quem nunca acelerou uma máquina dessas ou jogou um futebol com os amigos pela tela da TV ou do computador? Os jogos digitais fazem parte da diversão do brasileiro, mas para ficar pronto para o usuário final, o game passa por diversas etapas de produção. Concepção, a partir de arte, desenvolvimento, testes e a pós-produção. São 5 etapas. E se você prefere jogos mais elaborados, saiba que o tempo de produção depende da complexidade de cada game. Depende da plataforma e do tamanho do jogo, mas tipicamente esse ciclo dura em média 3 meses. Os mais complexos são os jogos para consoles, são jogos feitos para rodar no Xbox, no PlayStation 3, que precisa de toda uma parte de licenciamento e de uso de tecnologia privada. As facilidades tecnológicas de hoje são tantas que permitem ao profissional da área de jogos realizar o seu trabalho de qualquer lugar. Basicamente, o que ele precisa é de um computador, conhecimento técnico e criatividade. Um notebook, uma ideia na cabeça e muito suor. Dos mais simples aos mais complexos, os jogos sempre atraíram grande parte da população brasileira. Devido a essa paixão pelos games, o Brasil é hoje o 4º país que mais consome jogos digitais no mundo. Cerca de 35 milhões de pessoas passam mais de 10 horas por semana em frente às telas do computador, da TV ou dos dispositivos móveis. Mas jogar nem sempre é só por diversão. Tem algumas empresas que pedem jogos para engajar mais os colaboradores, para fazer com que eles se comuniquem entre si, setores diferentes das empresas comecem a ter um relacionamento, então eles são usados jogos para essa finalidade. E também para simulação, para algum aprendizado, algum treinamento, são os jogos empresariais. Apesar de depender muito da criatividade do game designer, já existem cursos no país para os que querem aprender a criar. Essa universidade em Campinas, por exemplo, tem o curso de jogos digitais. Aqui, além de aprenderem a parte teórica das criações, os alunos saem preparados para fazer do mundo virtual um ambiente cada vez mais interessante e atrativo. Nós temos que pensar que, por ser uma área em ascensão, nós podemos ser os futuros desenvolvedores, donos de empresa. Inclusive, no curso tem disciplinas de empreendedorismo, ética profissional, disciplinas que são voltadas para essa questão da construção mesmo do administrador, da empresa de jogos. E se você optar por fazer um curso na área, não pense que ficará apenas jogando videogame o tempo todo. Tem que ser muito estudioso. Muito estudioso. O desenvolvedor de jogo não é um jogador. Raí Ramiro, estudante do último semestre do curso de jogos digitais, conta um pouco dessa experiência acadêmica. Aqui a gente pega a experiência, os professores eles são pessoas com experiência nisso, assim, então eles têm a visão que a gente não consegue ter de fora, assim, só como jogador a gente não consegue ver. Assim. Mas com curso ou não, ao ver um game que você produziu, sempre rola aquela admiração pelo trabalho. Quando você programa um jogo, assim, você começa a ver os bonequinhos se movimentando da maneira que você mandou eles fazerem, assim. Você começa a ver as coisas acontecerem da maneira que você organizou para acontecer, assim. Então é uma coisa às vezes você perde muito tempo fazendo, enquanto você está fazendo o jogo, você perde muito tempo só olhando ele rodando, assim, sabe? Porque você está vendo um negócio ali que é legal de ver, sabe? Um negócio que você fala, cara, esse aqui, eu fiz isso aqui assim, sabe? E ele tá lá rodando assim, é muito gostoso de ver isso. E aí, vai encarar os códigos de desenvolvimento? Vimos que a produção dos games no Brasil já é muito forte. Mesmo assim, o consumidor brasileiro ainda joga muitas produções estrangeiras. Apesar disso, o mercado brasileiro oferece boas oportunidades para os jogos nacionais e está em ascensão. Por quê? Quem explica a economia por trás dos jogos digitais é o repórter Gustavo Amorim. O mercado de games no Brasil está em alta. Quarto maior consumidor do mundo, o país movimenta 420 milhões de dólares durante o ano. Mesmo assim, usuários ainda pagam um preço alto pelos consoles e jogos que, como não são fabricados no Brasil, precisam ser importados. O alto preço não se explica com apenas um fator. Os impostos para importação desse tipo de produto no Brasil são altos, ele é alto, mas só o imposto não explica esse preço. Além do imposto elevado, temos também uma margem de lucro
muito alta em comparação ao resto do mundo. Você pode dizer que eles colocam um preço a mais aqui porque sabe que o brasileiro vai comprar esse videogame? De certa forma, sim. Este vendedor cita um dos motivos para essa atitude característica do consumidor brasileiro. O Brasil tem um povo hoje que depende muito da cultura exterior, do que vem de fora. Então, quando se vê lá fora um produto sendo bem aceito, usando como o próprio exemplo que a gente estava falando, que era o PlayStation 4, a gente entende que às vezes não é nem pela questão de necessidade, e sim, aliás, na maioria das vezes não é necessidade, é desejo. Aí tem um fator que podemos dizer que é um fator cultural. De certa forma, o consumidor brasileiro é um pouco mais impulsivo do que o consumidor de outros países. Okay? Então, o preço de mercado, de certa forma, quem determina é o consumidor. Grandes empresas de games do mundo vão abrir fábricas no Brasil nos próximos anos. Segundo o economista, a abertura pode baixar o custo final do produto. Sendo produzido internamente, mesmo que as empresas mantivessem a sua margem de lucro, o preço tenderia a ser menor porque você não pagaria a tarifa de importação. Geração de emprego, geração de renda, você também teria um benefício para os consumidores com um preço um pouco menor. Na prática, o mercado poderia ser muito mais vantajoso, mas a disputa pelo mercado interno ainda é grande. É o que diz o gerente desta loja de jogos. Ele afirma que o grande entrave da economia dos jogos no Brasil não é a pirataria. O falso não é mais problema. O problema é o cara que importa. Então ele vai lá, a pessoa física nos Estados Unidos, por exemplo, traz uma mercadoria e vende na sua loja sem a nota fiscal. Daí ele vai vender sempre a metade do seu preço, porque o nosso imposto é metade do preço. E ele não está pagando esse imposto. Então nesse caso a gente está concorrendo com esses caras. Entendeu? E isso está sacrificando o mercado oficial só. Desde o anúncio do preço oficial do PlayStation 4, em setembro, fóruns e postagens na internet comentavam o alto preço do console para a venda no Brasil, estipulado em R$4.000. Ir até os Estados Unidos, comprar o videogame e voltar é mais barato do que esperar pela venda no Brasil. São dois mercados de videogame, não é um mercado. Que nem o mercado que você trabalha com o produto oficial, que você paga seus impostos, que você faz tudo certo, ele é um mercado aquecido, mas ele é um mercado que falta o produto. Então a gente tem mais demanda do que produto no começo, entendeu? Já o mercado que a gente disputa, que a gente chama de mercado cinza, é que é o pessoal que não paga imposto. Então esses caras têm produto. O gerente ainda faz um alerta para o consumidor. O cliente paga mais barato comprando lá fora, né? Independente. Só que quando ele vai lá, compra o produto nos Estados Unidos, ele vai trazer aqui para o Brasil, o produto pode estar tudo certo. Se der qualquer tipo de defeito, ele não tem a garantia. Se aproximar da vida real parece ser um dos ideais dos videogames, e o avanço tecnológico tem chegado perto disso. Mas quem vê tanto progresso técnico pode não imaginar o longo caminho que os games fizeram desde suas primeiras experiências. Agora vamos conhecer pessoas que apreciam os mais antigos jogos lançados, deixando de lado toda essa evolução, os retro games ou jogadores retrô. A terceira reportagem da nossa série é de Fernando Corilou. Vimos que a economia do mundo dos games está cada vez mais agitada. Bilhões são gastos anualmente e muita gente busca sempre as novidades do mercado, que são os novos games e consoles. Mas agora a gente vai conferir uma realidade bastante diferente nesse universo. São os retro gamers, ou seja, os colecionadores de jogos antigos. Os retro gamers, ou classic gamers, normalmente são pessoas que sempre foram apaixonadas pelos games e que, com o passar do tempo, voltaram a se interessar pelos jogos da infância e adolescência. Dessa forma, a nostalgia é um dos elementos que mais motivam esses jogadores. Unindo a saudade dos tempos da infância com a prática do colecionismo, os retro gamers têm uma grande interação para atualizarem suas coleções. Os consoles procurados são dos mais variados, desde os mais antigos, como os videogames da Atari, da década de 70, até os dos anos 90 e 2000, como o PlayStation 1. O arquiteto Gustavo Nunes tem uma coleção de mais ou menos 13 mil itens, entre consoles, cartuchos, CDs e outros artigos. O Gustavo é colecionador de jogos desde 2001 e também participa de comunidades que desenvolvem remakes de games. Mas Gustavo, sua história com os games começou bem antes disso, né? Sim, comecei desde criança já jogando, desde o Atari. Gustavo explica que muitos colecionadores buscam os antigos desejos da infância e adolescência. De nostalgia é mais a parte de a pessoa na época tinha o videogame e acabou se desfazendo e hoje compra ele para ter guardado. Mas também tem aquele lado, igual eu, quando eu comecei a colecionar, de que na época eu conhecia o console e via através de revistas especializadas ou então através de programas de TV, só que na época eu não podia comprar. A evolução tecnológica dos games é muito grande.
Os gráficos e a jogabilidade mudaram bastante, principalmente pelo alto investimento da indústria de jogos nos últimos anos. Mas mesmo diante de tanta evolução, para Gustavo ainda existe algo de especial nos games retrôs. A principal coisa é o enredo do game. É aquela coisa do personagem carismático que te envolve do início ao fim. Prova desse sucesso é que muitos personagens carismáticos, criados há décadas, continuam aparecendo nos novos games. O encanador mais famoso do mundo, o personagem da Nintendo Mario, criado em 1980, é um exemplo disso. Desde seu lançamento, já apareceu em mais de 200 jogos e a figura certa nos consoles mais atuais da empresa. Os consoles e games colecionados são bastante antigos. Alguns foram lançados há mais de 30 anos. Mas para que os retro gamers possam aumentar suas coleções e promover campeonatos e encontros, eles usam uma ferramenta muito utilizada nos dias atuais: a internet e as mídias sociais. Existem várias páginas, blogs e fóruns que conectam os retro gamers do Brasil e até do mundo. Dessa forma, para Gustavo, os retro gamers conseguem se organizar melhor para promoverem reuniões entre os jogadores, como esse realizado no ano passado. Além disso, as mídias sociais facilitam a troca de informação entre os gamers. Hoje a internet eu acho legal por conta de divulgação de informação, mas a internet é interessante o fato dessa união de games, né? Então a gente consegue promover encontros. Esses encontros, hoje eles são um pouco mais bem organizados. Outra contribuição da internet para os retro gamers são os emuladores, programas e páginas da internet que permitem aos jogadores o acesso aos jogos antigos pelo próprio computador, sem a necessidade do console original. Essas páginas trouxeram uma grande ampliação na divulgação e no acesso aos jogos retrô. Qualquer pessoa, sem nenhum gasto, tem alcance aos mais consagrados jogos do mundo dos games. Por tudo isso, Gustavo garante, os jogos retrôs, em muitas vezes, ganham em preferência dos games atuais. Às vezes num encontro aqui em casa ou então numa festa, às vezes as pessoas preferem ligar um videogame, um console mais antigo do que jogar os mais atuais. Na última reportagem da nossa série, você vai ver que os jogos eletrônicos podem influenciar na sua saúde, nos estudos e na vida social. Mas ao mesmo tempo, alguns games podem auxiliar o desenvolvimento da sua mente. Veja na reportagem de Jefferson Batista. Os jogos eletrônicos sempre foram um passatempo prazeroso, sobretudo para as crianças e adolescentes. Mas quando essa diversão é excessiva, a brincadeira vira dependência, o vício game, como muitos chamam. Os games podem se tornar viciantes porque durante o jogo, o cérebro produz a dopamina. Essa substância, por exemplo, é a mesma que causa vícios em drogas. A dopamina se espalha por todo o organismo, causando a sensação de bem-estar. Ou seja, quanto mais a pessoa joga, mais prazer ela sente. O estudante Renan, de 16 anos, diz que não é dependente de jogos eletrônicos, porém, já chegou a ficar 6 horas do dia conectado em jogos de RPG online. Depende do dia. Final de semana eu jogar umas 6 horas a mais, e dia de semana algumas horas, só tipo umas 3. O adolescente diz que os games não atrapalham nos estudos. O meu estudo não atrapalha, mas há pessoas que estudam que ficam viciados. Você acha que você não é viciado? Não. Porém, a avó de Renan conta que precisa controlar o neto, e para ela, os games prejudicaram os estudos dele. Este ano prejudicou ele em tudo, tanto é que ele vai, com certeza, praticamente está repetido. A psicóloga e pedagoga Rita Katter, que desenvolveu pesquisas sobre o uso de jogos eletrônicos em escolas, diz ser importante ouvir familiares e amigos para perceber que está passando da medida no uso dos games. É bom você estar atento às opiniões das pessoas que estão ao seu redor, porque é muito difícil a gente fazer um diagnóstico próprio. Então, escuta a família, escuta amigos, escuta a namorada, quem está mais próximo dizendo assim, nossa, mas você não sai desse computador, mas você não sai desse jogo. Mas não é só Renan que gosta de jogos. Dona Josefina também gosta de ficar no computador jogando. Eu também jogo, é por isso que eu não tenho muita moral. Eu também jogo, eu gosto. Mas só que eu não sou assim também, eu tenho minhas coisas, minhas obrigações, né? Então eu não fico direto. Quando o jogo se transforma na atividade principal da vida da pessoa, é preciso procurar ajuda profissional.
e pais e avós precisam ficar atentos aos sinais de que a criança ou adolescente está viciada em jogos eletrônicos. Todo sinal de dependência é aquela obsessão, aquele comportamento obsessivo mesmo. Quanto mais você joga, mais você quer jogar, você quer se superar no seu score. Isso tudo é uma necessidade incontrolável. Com a popularização dos smartphones e tablets, os games ficaram mais próximos das pessoas, independente da idade. Se você tiver que sentar no seu computador, na sua casa, você tem um tempo para isso. Agora, se você está numa aula chata, se você está num ônibus, se você está numa van, se você está esperando para ser atendido, você tem aquele recurso à mão e aí você pega a prática mesmo de estar usando a qualquer hora. Alguns jogos são vinculados às redes sociais. Entre eles estão o Candy Crush e o Battle Camp. No Facebook, por exemplo, por mês, mais de 250 milhões de usuários acessam algum tipo de jogo. O universitário Matheus é um deles. Ele é jogador do Battle Camp e afirma jogar pouco. Eu costumo jogar em casa ou até às vezes no intervalo aqui da faculdade com os meus amigos que às vezes jogam também. Você já jogou durante a aula? Já joguei, às vezes quando eu acho que a matéria tá muito fácil, tá tranquilo que eu sei, eu costumo jogar assim. Porém, nem sempre os jogos eletrônicos são vistos como vilões. Em muitos casos, eles podem ser usados para o desenvolvimento mental e até mesmo físico das pessoas. Um exemplo é o Minecraft, uma espécie de Lego virtual. O jogo, lançado em 2011, tem mais de 40 milhões de usuários e foi incorporado como plataforma educativa por quase 1000 escolas em todo o mundo. Seja qual for o jogo ou modo de jogar, o importante é ter o controle em suas mãos, para a sua saúde não dar game over. Essa foi a nossa série sobre jogos digitais. Agora que você já viu tudo isso, aproveite essas dicas e boa diversão!